Amados irmãos, apresento a vocês a coleção de e-books Série 1, O Caminho das Palestras de Neville Goddard. São 30 e-books totalmente revisados e de brinde você também terá essa palestra completa em audiobook. Adquira agora essa obra maravilhosa e mantenha a vibração de vocês alinhadas com as leis universais. Aproveitem, estamos com valor promocional por tempo limitado. O link está na descrição desse vídeo. Antes que Abraão existisse, eu sou. O drama dessa noite se abre para o 8º capítulo do livro de João, onde o evangelista escreve sobre o estado no qual ele entrou, dizendo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia é um registro dos estados espirituais eternos da alma, pelos quais todos devem passar, começando com o estado de Abraão e culminando no estado chamado Jesus Cristo. É importante, portanto, distinguir entre o homem e o estado que ele ocupa atualmente. Lembre-se sempre que a Bíblia é dirigida ao homem da imaginação e não a qualquer homem mortal. Blake disse: deve ser entendido que as pessoas que Moisés e Abraão não estão aqui. Significam, mas são estados significados por esses nomes. Os indivíduos são representantes ou visões desses estados, como eles foram vistos pelo homem mortal em uma série de revelações divinas registradas na Bíblia. Eu tenho visto esses estados em minha imaginação. À distância, eles aparecem como um homem. No entanto, quando me aproximei, eles se tornaram uma multidão de nações. Um homem representado por multidões e multidões de homens em harmonia, aparece como um único ser. Os antigos ouviram e acreditaram no que viram, profetizaram sobre o estado último e o personificaram como Jesus Cristo. Ninguém conhece os verdadeiros autores de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas posso dizer-lhes que eles estavam relacionando suas próprias experiências quando colocaram palavras na boca de uma personificação desta verdade última chamada Jesus. Voltando-se para aqueles que estavam presentes, ele disse: seu pai Abraão se alegrou de ver o meu dia. Ele viu e ficou contente. Aqueles que ouviram disseram: ora, você ainda não tem 50 anos de idade, e Abraão viu você? E ele respondeu: antes de Abraão, eu sou. Para cima pedras e apedrejaram ele. Ora, este não foi um drama que ocorreu no mundo secular. O evangelista está dizendo a verdade. No entanto, pode estar no estado de Jesus Cristo. E ele sabia que ele era o ser imortal que existia antes de Abraão. Ele sabia que ele era o próprio Deus, o autor da peça chamada vida. Esta verdade toda criança nascida de uma mulher saberá da experiência. Vamos agora nos voltar ao livro de Gálatas, que é o primeiro livro do Novo Testamento. 3 cartas de Paulo foram escritas, distribuídas, praticadas e chamadas pelo menos 20 anos antes que o Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João fossem escritos. Nele, Paulo fala do meu Evangelho dizendo: eu não recebi de nenhum homem, nem fui ensinado. Ele veio por revelação de Jesus Cristo. Então, ele conta essa história. Abraão teve 2 filhos, um por um escravo e outro por uma mulher livre.
O filho do escravo nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre pela promessa. Isso é uma alegoria. Essas duas mulheres são dois convênios. Aquele que leva a criança pela promessa é Jerusalém de cima. Esse é o estado chamado Sara. Paulo afirma com ousadia que a história de Abraão, Agar e Sara é uma alegoria. É uma alegoria, é uma história contada como se fosse verdade, deixando a pessoa que ouve ou lê para descobrir sua representação simbólica e aprender sua lição. Agar e Sara simbolizam dois convênios, um trazendo a escravidão e uma a liberdade. Minha mãe não se chama Agar, e as suas chances são de que a sua mãe também não se chama. Mas toda mulher que tivesse um filho na linguagem do simbolismo é Agar. A criança pode nascer em um palácio e sua mãe uma rainha. Ele pode conhecer enorme riqueza, uma vida de felicidade, mas ele ou ela ainda é um escravo. Quem veste uma vestimenta de mortalidade deve cuidar dela, pois ela assimila e deve expulsar, através de um artifício, aquilo que não pode assimilar, seja a vestimenta de rainha ou escravo. Escraviza o seu ocupante. E não importa quão forte seja a vestimenta, ela aumenta e aumenta até atingir um pico e depois diminui, e ninguém pode parar sua inevitável mudança e morte. Então toda criança nascida do ventre da mulher é escrava. Mas há outro nascimento, um nascimento para a liberdade, o que é essencial, pois a menos que você nasça do alto, não poderá entrar no reino de Deus. E o útero de onde aquele nascimento acontece é o útero humano, chamado Jerusalém de cima. Blake identifica Jerusalém de cima com liberdade, pois após esse segundo nascimento é liberado. Tendo sido colocado em um mundo de escravidão e morte, o segundo nascimento é a nossa vitória sobre a morte. Todos serão vitoriosos, mas todos. Nós entramos neste mundo da morte, lutamos o bom combate e continuaremos a combatê-lo. Estamos correndo uma corrida com o nosso inimigo, a morte, em que todos seremos vitoriosos, todos seremos ressuscitados, todos nascerão do alto e todos entrarão no reino de Deus. Não peça a ninguém que descreva o reino para você, pois os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou nos corações dos homens as coisas que Deus já preparou para aqueles que entram nesse estado. Não há imagens aqui na terra para ajudá-lo a tentar visualizar esse estado. Então não deixe que nenhum homem lhe diga que ele sabe e pode descrevê-lo para você, pois isso não pode ser feito. O Novo Testamento começa: o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Se a história de Abraão é uma alegoria, então o fim da história de Cristo deve ser uma alegoria, pois foi estabelecido no princípio que tudo daria origem à sua própria espécie. Uma semente de cenoura contém em si a capacidade de se tornar uma cenoura. Uma semente de maçã, quando plantada, trará uma macieira e assim por diante. Então, se a origem de qualquer história é alegoria, o fim é uma alegoria. Não sabendo ler as Escrituras, o homem acredita que é uma história secular e adora estados, fazendo imagens mentais dele, pintando e até mesmo esculpindo-os. No entanto, todo personagem
Registrado ali é apenas uma personificação de um estado. Deixe-me compartilhar uma experiência minha com você. Minha visão. Deparei-me com um homem na casa dos 50, com cerca de 1,80 m de altura e parecendo ter uma capacidade infinita de fé. Não precisei perguntar o nome dele, porque eu reconheci instantaneamente. A sabedoria de cima é sem incerteza. Quando você se depara com esse estado de visão, você sabe quem eles são. No entanto, no momento em que eu vi, soube que estava olhando para o estado chamado Abraão.